palavra de Deus é de Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Como é bom receber um convite de Jesus Cristo. E a resposta tem que ser sim, Senhor. Ele é o sumo sacerdote. Ele é Deus. É homem ressuscitado, glorioso. E faz um convite: vinde a mim, vós todos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele é a solução. Solução para o pecado, para a maldade desse mundo, para a confusão, para a depressão, para a doença, para as tentações. Ele é a solução, nosso Salvador. Ele tira de nós o mal, mas Ele nos enche com o bem. Ele nos enche com o divino Espírito Santo de Deus. Como é importante que todos nós nos aproximemos de Jesus para ter uma experiência profunda de nosso Deus. Existe um sacramento maravilhoso, é Crisma, onde nós pedimos a unção na plenitude do divino Espírito Santo. Eu fico imaginando pessoas cheias de Deus, cheios de amor divino, uma vida nova, pessoas nascendo de novo, recebendo a vida de Deus dentro do ser humano. E quanta felicidade, quanto entusiasmo e ânimo e zelo que vem. Aconteceu comigo antes da minha ordenação, antes de ser padre. Eu acredito que tive uma experiência profunda de Deus, do divino Espírito Santo. A partir daquela graça, eu tive a facilidade para pregar a palavra de Deus, enquanto antes era tímido. Então, eu me aproximei de Jesus e acredito que Ele é o batizador, é Ele que nos enche com o Espírito Santo, tira o mal e nos enche com o divino Espírito Santo. E eu comecei a acreditar em Pentecostes, que Pentecostes é hoje. Hoje, Jesus quer encher, planificar cada um de nós com o Espírito Santo e com amor. Eu me entreguei a Deus, pedi: Jesus, toma conta de mim, reine sobre mim, Jesus, toma conta de mim. E ao sopro do Espírito Santo, levou-me a pregar a palavra de Deus. Então toda a minha vida sacerdotal tem sido de pregar a palavra de Deus. A partir da ordenação, eu viajei pelo Brasil inteiro pregando a palavra de Deus, dizendo que o Espírito Santo está agindo e todos nós podemos receber a plenitude do Espírito Santo. Aquela palavra de Deus de Atos 1 me impressionou profundamente. Quando Jesus disse em Atos 1, versículo 4, Ele apareceu e, comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento da promessa do Pai. E o Pai prometeu para nós a força do Espírito Santo agindo dentro de nós. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele tira o mal, mas como já falei, Ele nos enche com o Espírito Santo e com amor. E no mesmo capítulo, Atos 1, 8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos terá força.
quer dizer que a pessoa não precisa somente com sua força, porque a força do Espírito Santo vem. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força espiritual. Que maravilha! E no dia de Pentecostes, Atos 2, versículos 1 a 4. Jesus prometeu o Espírito Santo para nós. Podemos aproximar-nos de Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, tira o mal, mas Ele nos enche com o Espírito Santo, porque Ele nos mergulha no Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo. As línguas começaram a louvar e bendizer e glorificar o nosso Deus. Um fogo repousou sobre cada um deles. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Ficaram plenos da força do alto, o divino Espírito Santo. Então vale a pena frequentar a igreja para receber o perdão dos pecados. Vale a pena frequentar a oração das pessoas. E desce o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre cada um de nós. Ficaram totalmente cheios do divino Espírito Santo. Que maravilha! Veja o bem que nosso Senhor Jesus Cristo faz em nós quando nós nos aproximamos dEle. O Espírito do Senhor estava sobre ele, o Espírito Santo veio sobre Jesus, sobre os apóstolos, e o Espírito Santo vem sobre nós. Podemos ficar cheios do Espírito Santo. Eu fico imaginando uma pessoa caminhando e quer caminhar uma longa distância. Depois descobre que tem carros, que tem ônibus e que tem avião. E quando você vai ou de carro ou de avião, você vai mais rápido. Sim, por causa disto que está à nossa disposição. Agora, quando a pessoa fica cheia de Deus, quando Deus age na pessoa humana, aí é outro tipo de vida, é a graça de nascer de novo. Cristão são pessoas para as outras pessoas. Cristãos são pessoas santificadas pelo divino Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. E a pessoa cristã, a pessoa ungida, tem a força para pregar. O que acontece é o seguinte: o Criador age na criatura. Vem por morar dentro da criatura. E não sou eu que vivo, é Cristo que vive dentro de mim. E com a força de Jesus Cristo dentro de nós, com o sopro do Espírito Santo, nós temos a coragem para sair. Exatamente como aconteceu em Atos 2. Eles estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. Desceu o Espírito Santo, abrindo as portas, as janelas. Não tinha mais medo e foram lá fora para pregar a palavra de Deus. A mesma coisa aconteceu na minha vida. Quando puseram as mãos sobre mim e fizemos um convite especial. Jesus, por favor, enche-me com o Espírito Santo e uma vida nova. Mais uma vez eu repito, Jesus tira o mal e nos enche com o bem. Deus se dá a si mesmo. Deus, Pai e Jesus nos dão o divino Espírito Santo. É uma força divina.
É necessário ter fé, acreditar que é possível nascer de novo. É necessário se entregar e fazer um convite. Jesus, você é o sumo sacerdote. Jesus, você é aquele que tira o mal, mas nos enche com o bem. Você, Jesus, é aquele que nos mergulha no Espírito Santo. Estamos falando, realmente, ao meu ver, do sacramento de crisma, sacramento de confirmação, de maturidade espiritual, em que o católico deveria sair ministrando e pregando a palavra de Deus, como aconteceu no dia de Pentecostes. Vida nova, vida em abundância, porque nós nos aproximamos, somos aliviados e somos plenificados pela ação de Deus dentro de cada um de nós. Eu louvo e agradeço a Deus pelo sacramento de ordens. Eu sou sacerdote. Algo aconteceu com a imposição de mãos do bispo e comecei uma vida sacerdotal. O sacerdote é dedicado totalmente para servir o povo de Deus. Jesus fundou a Igreja Católica. E ele disse, Mateus 16, versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E foi designado Pedro para ser o primeiro Papa, para ser um servo de Deus. E os bispos são sucessores de Pedro. E os sacerdotes são assistentes dos bispos. Quem tem a plenitude do sacerdócio são os bispos. Os bispos são auxiliares do Papa e os sacerdotes auxiliares de nossos bispos. Eu digo para vocês, é bom ser sacerdote. E vocês jovens, rapazes, pensem bem, por que não? Por que não uma vida dedicada para servir o reino de Deus, o tempo integral? Sou missionário, não é? A igreja é missionária apostólica. Eu nasci em outro país e passei muitos anos, estou passando muitos anos da minha vida aqui, pregando a palavra de Deus. É bom ser sacerdote. Eu acho que sou a pessoa mais feliz do mundo. Não trocaria com ninguém. É um privilégio, uma alegria, pregar a palavra de Deus e ministrar às outras pessoas. Ser um instrumento de Deus. Povo sacerdotal. Jesus veio nos ensinar que todos nós podemos ser servos de Deus, não é? Numa igreja que é fundada por Jesus Cristo. Esta igreja é o corpo de Cristo, um corpo maravilhoso, um corpo místico, em que Jesus Cristo é que manda a cabeça e todos nós somos membros deste corpo maravilhoso. E você também pode ser instrumento de Deus. Jesus é o sumo sacerdote, mas você pode exercer um sacerdócio lá em casa, no lugar onde você trabalha. Você pode ser um ministro de Deus. Deus está contando com você. Qual é a sua resposta? Como é importante que cada pessoa passe a ser canal da graça, da bênção de Deus.